Você não pode simplesmente ignorar os textos bíblicos, especialmente quando é possível extrair deles um núcleo de verdade. E além dessas histórias, há também os dados arqueológicos. Durante séculos, o lendário túmulo do rei Salomão permaneceu como um dos maiores mistérios da história, perdido no tempo, envolto por camadas de mitos e suposições. Salomão toma uma decisão que marcaria para sempre Jerusalém: construir um templo na cidade sagrada. Ele é retratado como um dos fundadores de uma dinastia real. Mas agora, após cerca de 5.000 anos, arqueólogos dizem ter finalmente encontrado o local de descanso do antigo rei bíblico. E o que foi descoberto chocou o mundo inteiro. Seria uma riqueza inimaginável? Informações históricas ocultas? Ou algo ainda mais extraordinário? Essa revelação promete transformar a história como conhecemos. Durante mais de um século, os maçons realizaram cerimônias tradicionais que fazem referência ao reinado lendário de Salomão. Sua figura, marcada por sabedoria incomparável e riquezas extraordinárias, tem fascinado mentes de todas as épocas. Mas o que estaria escondido sob as fundações de Jerusalém? Salomão, que segundo os registros bíblicos foi o responsável pela construção do grande templo, é uma figura que continua despertando o interesse de estudiosos, historiadores e teólogos. Seu governo é muitas vezes considerado o auge da Era de Ouro de Israel. As histórias que cercam sua vida, desde suas decisões judiciais até o esplendor de seu reinado, ainda moldam nossa compreensão sobre o passado. Em 2005, a renomada arqueóloga Eilat Mazar fez uma descoberta que mudaria completamente a arqueologia de Jerusalém. Ela encontrou o que seria o local exato onde Salomão, no século X a.C., teria construído o primeiro templo. Essa descoberta não foi apenas mais um achado entre tantos. Tratava-se de uma possível chave para desvendar o mistério do túmulo de Salomão e também para testar a veracidade histórica do texto bíblico. As escavações lideradas por Mazar revelaram estruturas antigas que podem ter sido erguidas durante o período em que Salomão governou. Mais do que uma simples janela para o passado, essa descoberta oferecia a chance de ligar o mundo físico à narrativa bíblica de um dos reis mais misteriosos da antiguidade. Esse achado extraordinário abre um novo capítulo na história de Jerusalém, trazendo pistas que podem mudar para sempre a forma como enxergamos o legado do rei Salomão. Dá só uma olhada nisso. Recentemente, uma imagem viralizou em várias partes do mundo. Alguns diziam que se tratava do túmulo do próprio rei Salomão, com sangue preservado em seu interior. Outros descartaram como sendo apenas mais uma fake news, mas a verdade continua envolta em mistério. E você, o que acha dessa descoberta? Compartilhe sua opinião nos comentários. Número 1. O túmulo que todos achavam ser um mito. Durante séculos, o túmulo do rei Salomão era considerado uma lenda, uma história bíblica que jamais seria provada. Mas tudo mudou com uma descoberta surpreendente feita em Jerusalém, que abalou profundamente o mundo da arqueologia. A busca pelo local onde Salomão teria sido sepultado intrigava historiadores e arqueólogos por gerações. Para muitos, tratava-se apenas de um relato simbólico, algo que nunca teria existido de fato. Vários estudiosos defendiam que a menção ao túmulo do rei em textos antigos era meramente metafórica, sem nenhuma base concreta. Essa visão, no entanto, sofreu um forte abalo em 2005, quando um evento extraordinário virou o jogo. A arqueóloga israelense Eilat Mazar, renomada por seus trabalhos anteriores, liderava uma escavação na cidade de Davi, um dos sítios arqueológicos mais importantes da capital de Israel. O que sua equipe encontrou ali desafiou todas as expectativas. Ruínas milenares foram reveladas, e tudo indicava que pertenciam ao período em que Salomão teria governado. Entre os vestígios estavam fortificações caóticas, semelhantes às descritas na Bíblia, que davam forma a uma cidade antiga envolta em defesas complexas. Essa descoberta sensacional reacendeu o debate sobre a precisão histórica dos textos sagrados. Afinal, se os vestígios realmente correspondessem ao reinado de Salomão, a Bíblia poderia conter mais verdades factuais do que se acreditava. O achado inesperado de Mazar trouxe uma nova luz ao mistério do túmulo do rei, abrindo um capítulo totalmente novo na arqueologia bíblica. A descoberta de 2009 ainda estava por vir, mas já naquele momento, tudo indicava que a história como conhecíamos estava prestes a mudar. Número 2. E se o túmulo de Salomão nunca tivesse sido um mito? Em 2009, uma descoberta impressionante virou de cabeça para baixo
tudo o que se pensava saber sobre o rei Salomão. Durante muito tempo, acreditava-se que o seu túmulo era apenas um conto antigo, transmitido por gerações sem qualquer evidência concreta. Mas tudo isso começou a mudar quando a arqueóloga Eilat Mazar decidiu retomar as escavações na cidade de Davi, uma região de Jerusalém historicamente associada ao passado monárquico de Israel. A arqueóloga já havia realizado escavações ali em 1986, quando descobriu uma impressionante estrutura de entrada, um portão monumental, mas ainda não havia ligação direta com o lendário rei Salomão. No entanto, durante os trabalhos retomados mais de 20 anos depois, ela e sua equipe encontraram artefatos e estruturas que, finalmente, conectavam o local ao período do reinado de Salomão. Os achados incluíam fragmentos de cerâmica, seções de muros antigos e detalhes arquitetônicos que datavam exatamente da época em que, segundo os relatos bíblicos, Salomão teria governado. A emoção entre os arqueólogos era evidente. Pela primeira vez, parecia haver uma ligação física e concreta com uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Essas descobertas desafiaram antigos paradigmas e despertaram um novo entusiasmo entre estudiosos da arqueologia bíblica. E o que se via no chão da caverna, nos fundos da escavação, alimentava ainda mais o mistério. Seria, finalmente, a confirmação da existência do túmulo de Salomão? A revelação de 2009 reacendeu o interesse global, provocando uma nova onda de investigações que aproximaram ainda mais a arqueologia da narrativa bíblica. Número 3. Uma descoberta inesperada. Túmulo ou palácio real? Eles não estavam procurando pelo túmulo de Salomão. Na verdade, a missão original da escavação liderada por Eilat Mazar em 2005 era encontrar o antigo palácio do rei Davi. No entanto, Jerusalém parecia ter outros planos. No meio das escavações na cidade de Davi, a equipe encontrou algo surpreendente. Uma estrutura que se encaixava perfeitamente nas descrições bíblicas das grandes construções atribuídas a Salomão. A arqueóloga deu ao local um nome instigante: a Caverna dos Reis. O achado levantou questionamentos profundos. Estariam diante do túmulo do próprio rei Salomão, o governante lembrado por sua sabedoria, sua imensa fortuna e por ter mandado erguer o majestoso templo de Jerusalém? Ou aquele espaço seria parte de uma edificação ligada a outro monarca da mesma era? O mais impressionante é que essa estrutura foi localizada logo abaixo de uma fina camada superficial do solo, como se estivesse esperando ser revelada após milênios. E o que encontraram ali não era apenas mais uma ruína antiga, era algo que tinha o potencial de reescrever trechos inteiros da história bíblica. A Caverna dos Reis despertou um novo entusiasmo na arqueologia bíblica e gerou inúmeras teorias sobre quem realmente teria sido sepultado ali. Teria sido o próprio Salomão? Ou algum outro membro da realeza israelita da mesma época? As descobertas abriram caminho para novas interpretações sobre o passado de Jerusalém. A pesquisa de Mazar não apenas acrescentou mais uma peça ao complexo quebra-cabeça arqueológico da cidade, mas também trouxe à tona uma nova fase na busca pela verdade sobre o legado de Salomão. Número 4. O Muro do século X. Uma prova do reinado de Salomão. Uma descoberta extraordinária feita no coração da cidade de Davi, em Jerusalém, revelou o que pode ser a evidência mais sólida da existência do reinado de Salomão. Um enorme muro datado do século X a.C. Liderando as escavações, a arqueóloga Eilat Mazar e sua equipe buscavam originalmente identificar as ruínas do palácio do rei Davi. No entanto, aquilo que veio à tona surpreendeu até os mais experientes. À medida que o trabalho avançava, os arqueólogos descobriram uma impressionante estrutura defensiva. Um muro colossal, com até 4 metros de altura e áreas extensas muito bem preservadas. Tudo isso indicava uma construção grandiosa, exatamente como as atribuídas ao reinado de Salomão nos textos bíblicos. A hipótese proposta por Mazar foi ousada, mas cuidadosamente embasada. Apenas 2 figuras históricas daquela época teriam poder e recursos suficientes para erguer uma obra dessa magnitude: o rei Davi ou seu filho, o rei Salomão. Nenhum outro governante da região teria acesso a mão de obra qualificada, materiais ou capacidade de planejamento para algo tão monumental. A partir dessa descoberta surgiram perguntas intrigantes. Esse muro seria parte do Palácio de Salomão? Ou talvez estivesse ligado a um dos projetos urbanísticos gigantescos mencionados na Bíblia, como a construção do Templo Sagrado?
Os achados não apenas redesenham a narrativa histórica de Jerusalém, como também sugerem um elo direto entre as estruturas físicas escavadas e os relatos bíblicos que descrevem a Era de Ouro de Israel. A cada pedra analisada, a teoria de que o reinado de Salomão foi real e grandioso ganha mais força. A arqueologia, nesse caso, não está apenas validando textos antigos, mas também trazendo à vida o esplendor de um dos maiores reis da história. Número 5. A Bíblia como guia nas escavações arqueológicas? E se a chave para encontrar a cidade perdida de Salomão estivesse justamente nas páginas da Bíblia? A abordagem revolucionária de Eilat Mazar mostrou que sim. Em vez de descartar os textos sagrados como simples mitos, ela os tratou como um mapa antigo, repleto de pistas sobre o passado oculto de Jerusalém. Essa decisão a diferenciou de muitos colegas arqueólogos, que costumam evitar usar a Bíblia como fonte histórica confiável. Mazar acreditava que, embora os textos religiosos estejam envoltos em linguagem simbólica e fé, eles também guardam registros valiosos de eventos reais. Para ela, os detalhes narrativos poderiam apontar locais, estruturas e artefatos do mundo físico, se fossem analisados com uma mente aberta e investigativa. Graças a essa postura, Eilat Mazar começou a enxergar conexões que outros deixavam passar. Em suas escavações na cidade de Davi, fragmentos de cerâmica, muros antigos e vestígios arquitetônicos começaram a emergir, todos aparentemente alinhados com as descrições bíblicas do período em que Salomão teria reinado. Os objetos datavam do século X a.C., o mesmo período que as escrituras atribuem ao auge do reinado do sábio monarca. Essa prática de unir texto e evidência material permitiu que Mazar conduzisse descobertas impressionantes. Sua disposição de usar a Bíblia como um aliado arqueológico resultou em uma das investigações mais empolgantes da história moderna sobre o mundo bíblico. Com cada nova camada de terra removida, ela se aproximava mais das pegadas reais de Salomão. Os achados não apenas davam vida ao que antes era considerado mito, mas também reforçavam a importância de se olhar para os textos antigos com uma nova perspectiva, como testemunhos históricos esperando para serem decifrados. Número 6. A Caverna dos Reis. Uma nova pista sobre Salomão. O verdadeiro impacto veio quando Eilat Mazar e sua equipe descobriram um enorme trecho de muro nas profundezas de uma das regiões mais antigas de Jerusalém, um local misterioso conhecido como Caverna dos Reis. Aquilo que inicialmente parecia apenas mais uma estrutura subterrânea, rapidamente revelou-se algo muito maior. A pergunta inevitável surgiu: estaria essa construção monumental ligada ao reinado de Salomão? Ou pertenceria a outro personagem bíblico de destaque? O tamanho e a complexidade do muro eram impressionantes. Não se tratava de uma obra comum. A escala da construção indicava que somente um grande rei da história de Israel poderia tê-la idealizado. E novamente os nomes de Davi e Salomão surgiam como os únicos possíveis responsáveis por uma obra de tal grandiosidade. O que tornava a descoberta ainda mais impactante era a datação. Século X a.C., o mesmo período em que a Bíblia situa o reinado de Salomão. As evidências pareciam alinhar-se perfeitamente com o que os textos sagrados descrevem, tanto em termos de tempo quanto de ambição arquitetônica. Durante a investigação, foi identificado que o nível onde a equipe caminhava poderia ter correspondido ao segundo andar de uma antiga construção. A arqueologia começava a revelar aquilo que antes só se conhecia por palavras escritas. Durante séculos, estudiosos debateram se as descrições da Jerusalém de Salomão eram apenas simbólicas ou se tinham fundamento real. Agora, com esse enorme muro revelado na Caverna dos Reis, a história parecia tomar forma concreta. A descoberta não era apenas mais uma escavação, era um divisor de águas com o poder de transformar profundamente nossa compreensão da história bíblica. A Caverna dos Reis, antes envolta em lendas e silêncio, passava a ser um dos locais mais promissores para se desvendar os mistérios que cercam o legado de Salomão e sua cidade monumental. Número 7. Um passo mais perto de resolver o mistério. Apesar das descobertas impressionantes feitas por Eilat Mazar e sua equipe nas escavações da cidade de Davi, o túmulo de Salomão, o elemento central de toda essa investigação, continua fora de alcance. Estaria ele perdido para sempre, soterrado pelos conflitos e destruições que marcaram a longa e turbulenta história de Jerusalém? O trabalho de Mazar foi sem dúvida revolucionário. Muros monumentais,
Artefatos preciosos e estruturas que remontam ao século X a.C. trouxeram à tona sinais claros do reinado de Salomão. Parecia que estávamos cada vez mais próximos da resposta definitiva. No entanto, o sepulcro em si ainda não foi encontrado. Durante séculos, estudiosos tentaram decifrar o destino do túmulo do rei mais sábio de Israel. Alguns acreditam que ele tenha sido destruído durante uma das inúmeras invasões sofridas por Jerusalém ao longo da história. Outras teorias sugerem que o local pode ter sido deliberadamente escondido para protegê-lo de saqueadores, uma prática comum na antiguidade, especialmente quando se tratava de enterros reais. A cidade, marcada por guerras, cercos e mudanças constantes de domínio, viu muita coisa desaparecer com o passar dos séculos. Cada conquista deixava um rastro de destruição, apagando fragmentos importantes do passado. Nesse contexto, é perfeitamente plausível imaginar que o túmulo de Salomão tenha sido intencionalmente ocultado, ou até mesmo esquecido, em algum ponto da história. Embora as evidências arqueológicas sobre a Jerusalém do século X a.C. estejam se acumulando, o enigma do local exato do túmulo permanece. A ausência de provas definitivas mantém viva uma das maiores questões da arqueologia bíblica. Mas, com cada escavação e cada nova pista descoberta, vamos avançando, um passo de cada vez, em direção à verdade sobre o rei Salomão e sua história. Número 8. O túmulo de Salomão, escondido sob o Monte do Templo. A busca pelo túmulo do rei Salomão continua sendo um dos maiores e mais desafiadores mistérios da arqueologia bíblica. Apesar de muitas descobertas ao longo dos anos, o local exato do seu descanso final nunca foi identificado com certeza. E uma teoria em particular continua gerando especulações intensas. E se o túmulo estiver escondido sob o Monte do Templo, em Jerusalém? Para muitos estudiosos e arqueólogos, essa é uma hipótese plausível. O Monte do Templo, conhecido no islamismo como Haram al-Sharif, é um dos locais mais sagrados do mundo, venerado por judeus, cristãos e muçulmanos. É o lar da famosa Cúpula da Rocha e, segundo a tradição islâmica, o local da jornada noturna do profeta Maomé. Já para os judeus, foi onde se ergueram o primeiro e o segundo templo, centros fundamentais da fé e da identidade nacional. Dado o significado espiritual e político desse local, qualquer escavação ali se torna extremamente sensível. Intervenções arqueológicas em larga escala estão praticamente proibidas devido às tensões religiosas e diplomáticas envolvidas. Mesmo assim, a possibilidade de que o túmulo de Salomão esteja sob essa área continua fascinando pesquisadores ao redor do mundo. A ideia de que o lendário rei possa estar enterrado justamente sob um dos pontos mais disputados e sagrados do planeta só aumenta o mistério. É um enigma que toca religião, história, política e ciência, tudo ao mesmo tempo. E enquanto a área permanecer inacessível, essa teoria permanecerá apenas isso, uma teoria, mas uma que não deixa de instigar, provocar debates e manter viva a busca por um dos maiores segredos da história bíblica. Número 9. Teorias alternativas. Estaria o túmulo no Monte Sião? A busca pelo túmulo do rei Salomão não se limita apenas ao Monte do Templo. Ao longo dos anos, diversas teorias alternativas surgiram, cada uma oferecendo novas possibilidades para o paradeiro do lendário local de sepultamento. Uma das hipóteses mais persistentes sugere que o túmulo de Salomão poderia estar escondido no Monte Sião, outro local de importância sagrada para judeus e cristãos. Essa teoria ganhou força por causa da antiga crença de que o túmulo do rei Davi, pai de Salomão, estaria localizado exatamente ali. Durante séculos, o Monte Sião foi associado a enterros reais e eventos históricos significativos, o que fez com que estudiosos considerassem plausível que Salomão também estivesse sepultado naquela colina. No entanto, escavações mais recentes mudaram esse entendimento. A arqueologia moderna aponta que o verdadeiro túmulo de Davi não estaria no Monte Sião, mas sim na cidade de Davi, uma área mais ao sul de Jerusalém, considerada o núcleo original da cidade. Essa mudança de interpretação lançou dúvidas sobre a validade da teoria do Monte Sião como local do túmulo de Salomão. Se o túmulo de Davi não está ali, será que a busca por Salomão também seguiu uma trilha equivocada? A hipótese do Monte Sião passou a ser vista como fruto de confusões históricas e tradições mal interpretadas. Ainda assim, não foi completamente descartada. Enquanto pesquisadores continuam a explorar cada possibilidade, o Monte Sião permanece envolto em mistério.
Pode ser que o túmulo de Salomão esteja ali, oculto por milênios. Ou talvez a verdadeira pista esteja em outro lugar. O fato é que a dúvida permanece viva e a busca continua. Número 10. A Caverna de Zedequias. Um mundo escondido sob Jerusalém. Escondida sob as ruas movimentadas da antiga Jerusalém, existe uma caverna misteriosa que há séculos instiga exploradores, estudiosos e curiosos. Conhecida como Caverna de Zedequias, ou como alguns a chamam, as Pedreiras de Salomão, esse vasto espaço subterrâneo é cercado de lendas e teorias fascinantes. Mas será que ela guarda alguma pista sobre o templo, ou até mesmo sobre o túmulo do rei Salomão? Essa impressionante pedreira, feita de calcário, se estende por mais de 5 quarteirões e impressiona tanto pelo tamanho quanto pela complexidade. Alguns textos antigos e tradições locais sugerem que o local teria sido usado justamente na época do rei Salomão e que dele teriam sido extraídas as pedras para a construção do primeiro templo. Com o passar dos séculos, a função da caverna foi mudando. Durante o reinado de Zedequias, o último rei de Judá antes da queda de Jerusalém, o local teria servido como rota de fuga e mais tarde como pedreira para grandes construções. Suas câmaras profundas e túneis extensos fazem dela uma espécie de labirinto natural, onde a história parece ecoar pelas paredes. Os estudiosos que exploram a caverna de Zedequias se deparam com um lugar que parece congelado no tempo. Apesar das inúmeras teorias sobre seu uso original, pouco se sabe com certeza. E é justamente esse mistério que alimenta a possibilidade de ela estar ligada ao reinado de Salomão. Seja como fonte dos materiais do templo, seja como possível esconderijo de relíquias, ou até mesmo da sepultura do rei. Enquanto não se encontra uma resposta definitiva, a caverna permanece como um dos espaços mais enigmáticos sob Jerusalém. Um mundo subterrâneo que parece conter mais perguntas do que respostas, e que ainda pode guardar segredos do passado mais glorioso da cidade. Número 11. Desmentindo mitos. O verdadeiro local do túmulo do rei Davi. Durante séculos, muitos acreditaram que o túmulo do rei Davi, pai de Salomão, estava localizado no Monte Sião, em Jerusalém. Essa crença tradicional foi reforçada por gerações de relatos históricos e religiosos que transformaram o monte em um símbolo de sepulturas reais. Mas com o avanço da arqueologia moderna, essa narrativa começou a ser questionada e, mais recentemente, completamente reescrita. As escavações conduzidas na cidade de Davi, uma das áreas mais antigas de Jerusalém, situada ao sul do Monte do Templo, revelaram evidências que mudaram profundamente essa visão. Hoje, estudiosos acreditam que ali se encontra o verdadeiro coração da Jerusalém antiga, o núcleo original da monarquia israelita. E junto com essa descoberta veio a correção de uma das maiores confusões históricas. O túmulo de Davi não está no Monte Sião, mas provavelmente na cidade de Davi. Os arqueólogos encontraram estruturas impressionantes, incluindo tumbas reais escavadas na rocha, piscinas de purificação ritual e edificações robustas que correspondem às descrições bíblicas da antiga capital do reino. Esses achados reforçam a ideia de que a realeza israelita, incluindo Davi e possivelmente Salomão, teria sido enterrada ali, e não nas colinas mais ao norte. Com cada escavação, a narrativa tradicional vai sendo substituída por uma história baseada em evidências físicas e dados concretos. A cidade de Davi se afirma cada vez mais como o centro real e espiritual de Jerusalém antiga, lançando nova luz sobre a linhagem dos reis israelitas e as origens da fé monoteísta. Essa revelação também levanta uma nova pergunta. Se o túmulo de Davi está na cidade de Davi, será que o de Salomão também está lá? Ainda oculto, esperando ser encontrado? Número 12. O túmulo de Salomão, escondido ou perdido para sempre. O mistério em torno do túmulo de Salomão continua a intrigar arqueólogos e historiadores de todo o mundo. Teria ele sido escondido intencionalmente para protegê-lo? Ou talvez destruído por alguma das muitas guerras que abalaram Jerusalém ao longo dos séculos? Em tempos antigos, não era incomum que os túmulos de reis e figuras importantes fossem escondidos em locais secretos para evitar saques. Em regiões marcadas por conflitos constantes, como Jerusalém, isso se tornava uma medida quase obrigatória. Os governantes sabiam que seus inimigos poderiam profanar seus corpos em sinal de dominação, ou roubar os tesouros que acompanhavam os sepultamentos reais. Por isso,
Muitos especialistas acreditam que o túmulo de Salomão possa ter sido propositalmente ocultado. Ele era conhecido por sua sabedoria e visão estratégica. Teria antecipado essa necessidade? Seria o seu local de descanso final parte de algum sistema de túneis, cavernas ou criptas secretas nas profundezas da cidade? Outros estudiosos defendem que, apesar de toda a cautela, o túmulo pode ter sido completamente destruído durante as muitas invasões que Jerusalém sofreu. Babilônios, romanos, cruzados, otomanos, todos deixaram sua marca, muitas vezes apagando evidências do passado. O que é certo é que, apesar das descobertas surpreendentes e das pistas arqueológicas cada vez mais promissoras, o túmulo do rei Salomão permanece fora do alcance. Mas essa ausência não apaga sua importância, pelo contrário, alimenta ainda mais a fascinação em torno de sua figura e mantém viva uma das maiores caças arqueológicas da história. Número 13. Revelações modernas. Um vislumbre do mundo de Salomão. Nos últimos anos, novas descobertas vêm oferecendo pistas valiosas sobre o universo em que Salomão viveu. E embora o túmulo ainda esteja oculto, artefatos encontrados nas escavações de Jerusalém vêm lançando luz sobre a riqueza, a organização e o poder do seu reino. Entre os achados mais significativos estão selos de argila, chamados bullae, usados na antiguidade para selar documentos oficiais. Esses fragmentos, encontrados em excelente estado de conservação, trazem nomes de figuras mencionadas nas escrituras e confirmam a existência de uma administração centralizada e complexa no período atribuído a Salomão. Esses selos não apenas ajudam a confirmar que o rei existiu, mas também revelam detalhes sobre sua corte, seus oficiais e sua rede de comunicação. Eles mostram que o reino de Israel naquela época era mais estruturado e sofisticado do que muitos imaginavam. Além dos selos, arqueólogos também encontraram fragmentos de cerâmica, inscrições e estruturas que correspondem às descrições do período bíblico. Essas descobertas oferecem um raro vislumbre da vida cotidiana, da política e da religião na época de Salomão. Cada peça encontrada é como um pedaço de um quebra-cabeça milenar. E embora ainda falte a peça central, o túmulo, o conjunto de evidências vai formando um retrato cada vez mais nítido de quem foi Salomão, de como governou e do impacto duradouro que teve na história do povo de Israel. Número 14. A tumba de Salomão. Aberta após mais de 5.000 anos? Depois de mais de 5.000 anos de mistério, relatos recentes sugerem que o túmulo do rei Salomão pode finalmente ter sido descoberto e aberto. E o que foi encontrado dentro dele teria surpreendido o mundo inteiro. Mas essa descoberta, embora bombástica, é apenas uma entre tantas outras revelações arqueológicas ao longo da história que mudaram completamente a forma como entendemos o passado da humanidade. Por isso, vale a pena dar uma olhada em outras descobertas arqueológicas extraordinárias que, assim como a possível abertura do túmulo de Salomão, abalaram a história. Número 15. A Pedra de Roseta. A chave para decifrar o Egito Antigo. Imagine estar diante de um código perdido por séculos, sem nenhuma maneira de compreendê-lo. Foi exatamente isso que aconteceu com os hieróglifos egípcios. Até que, em 1799, uma simples pedra mudou tudo. Durante a campanha de Napoleão no Egito, soldados franceses encontraram a famosa Pedra de Roseta. Gravada com 3 inscrições, grego, demótico e hieróglifos, ela permitiu que estudiosos comparassem os textos e, após cerca de 20 anos de trabalho intenso, finalmente decifrassem a antiga escrita egípcia. A partir desse momento, as portas da civilização egípcia se abriram. Histórias, mitos, religiões, ciência, economia e política passaram a ser compreendidos com base em registros originais. A Pedra de Roseta não foi apenas uma descoberta arqueológica. Foi a chave que destravou um universo perdido. Número 16. O Exército de Terracota. Guardiões de um Imperador. Em 1974, agricultores chineses que cavavam um poço nos arredores da cidade de Xi'an fizeram uma descoberta impressionante. Milhares de soldados de argila em tamanho real, enterrados para proteger o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Cada guerreiro esculpido tem traços únicos, rostos diferentes, roupas detalhadas, expressões realistas. São cavalos, arqueiros, generais, carruagens, tudo modelado com perfeição para acompanhar o imperador em sua jornada pós-vida.
Esse exército subterrâneo, com mais de 2.000 anos, é um dos maiores testemunhos do poder imperial e da crença na imortalidade na China antiga. O exército de terracota não apenas revelou o luxo e a grandiosidade de Qin Shi Huang, mas também transformou completamente nossa compreensão da dinastia Qin, seu avanço artístico, militar e técnico. Número 17. A tumba de Tutankhamon, uma câmara do ouro e do mistério. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter encontrou a tumba de um faraó quase esquecido, Tutankhamon. Enterrado no Vale dos Reis, no Egito, o jovem rei foi descoberto em uma tumba praticamente intacta, um feito raríssimo. Lá dentro havia milhares de artefatos, todos extraordinariamente preservados. O mais famoso deles? A máscara mortuária de ouro maciço, que até hoje simboliza a glória e o mistério do Egito Antigo. Junto com ela foram encontrados tronos, joias, carruagens, estátuas, alimentos e até vinhos, todos preparados para a vida após a morte. A descoberta da tumba gerou um fenômeno cultural, a Tutmania. O mundo ficou obcecado por tudo relacionado ao Antigo Egito, e a figura de Tutankhamon virou sinônimo de fascínio arqueológico. Número 18. Pompeia, a cidade congelada no tempo. No ano de 79 da Era Comum, o vulcão Vesúvio entrou em erupção e soterrou a cidade romana de Pompeia sob toneladas de cinzas e pedras. Durante séculos, a cidade permaneceu esquecida, até que foi redescoberta no século XVI. As escavações revelaram algo único: uma cidade romana praticamente intacta, preservada no momento exato da catástrofe. Casas, ruas, lojas, afrescos, objetos domésticos, estátuas, até alimentos. Tudo foi encontrado como se o tempo tivesse parado. Pompeia nos deu uma janela inédita para o cotidiano da Roma antiga, como as pessoas viviam, o que comiam, como se organizavam. Um verdadeiro retrato congelado da vida de uma civilização que moldou o mundo ocidental. Número 19, Machu Picchu, a cidade sagrada entre as nuvens. Descoberta pelo explorador Hiram Bingham em 1911, Machu Picchu é uma das maiores joias arqueológicas da América do Sul. Escondida nas montanhas dos Andes peruanos, a cidade inca impressiona por sua engenharia avançada, suas técnicas agrícolas e sua harmonia com o ambiente natural. Mesmo isolada, Machu Picchu revela a sofisticação de uma civilização capaz de construir aquedutos, canais, templos e terraços agrícolas em um dos terrenos mais difíceis do planeta. Cada pedra encaixada com precisão milimétrica, sem argamassa, é testemunho do domínio técnico dos incas. Até hoje, a cidade continua a intrigar estudiosos com seus mistérios sobre religião, astronomia e vida política. Machu Picchu é mais do que uma ruína. É um símbolo do gênio pré-colombiano e do esplendor da cultura andina. Número 20. A Pedra do Sol Azteca, o calendário do fim e do recomeço. Em 1790, escavadores na Cidade do México encontraram uma das mais impressionantes obras já criadas pelas civilizações pré-colombianas, a Pedra do Sol, também conhecida como o Calendário Azteca. Com mais de 4 metros de diâmetro, a pedra é um verdadeiro compêndio de astronomia, mitologia e religião. Seus símbolos narram os ciclos de criação e destruição do mundo, segundo a cosmovisão azteca. Mas a pedra vai além de marcar o tempo. Ela representava a ligação entre os deuses e os homens, entre o céu e a terra. Esse disco monumental mostra o quanto os astecas dominavam o conhecimento astronômico. Era usado tanto para medir o tempo com precisão, quanto para conduzir cerimônias religiosas que garantiriam o equilíbrio do universo. Hoje, a Pedra do Sol é um ícone da herança cultural do México e da genialidade das civilizações indígenas da Mesoamérica. Conclusão: o legado de Salomão vive o reinado de Salomão, marcado por sabedoria, riqueza e obras monumentais. Continua a mexer com a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Embora seu túmulo permaneça envolto em mistério, as descobertas feitas em Jerusalém, como selos reais, fragmentos de cerâmica e inscrições, revelam cada vez mais detalhes sobre seu governo. A cada nova escavação, o passado bíblico vai se tornando mais tangível. E mesmo que o local exato do sepultamento de Salomão ainda escape à ciência, seu legado permanece vivo, inspirando gerações a buscar, escavar e compreender os alicerces mais profundos da história humana. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.
Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!